O índice de inadimplência aumentou em abril deste ano e, segundo o SPC Brasil, o principal motivo é em relação às dívidas com cartões de crédito. Foram 4 meses sem pagar as contas de telefone e o nome da Ana ficou sujo. Tem meses que você gasta mais do que deve, né? Então acabou descontrolando. Quitar todas as contas está mesmo mais difícil porque o custo de vida ficou mais alto, reflexo da inflação, que no acumulado do ano já soma mais de 4,5%. O Wellington sentiu o peso no bolso, não conseguiu pagar o empréstimo no banco e as contas de celular. Porque ter família, né, criança, isso aí é mais complicado. Muitas contas apertam um pouco. Toda essa dificuldade de manter as contas em dia fez o número de dívidas em atraso junto ao SPC aumentar 2,4% em abril, na comparação com o mês passado. Já em relação a 2014, o crescimento foi de 1,13%. Diante desse cenário desfavorável, a principal dica dos economistas é pensar bastante antes de comprar, principalmente com o cartão de crédito. Isso porque quem não consegue pagar o total da fatura tem que arcar com juros de quase 300% ao ano. Para quem já está inadimplente, a orientação é colocar as contas no papel antes de negociar com os credores. Não adianta ele ir lá negociar a dívida e não poder honrar aquela parcela, essa negociação. Aquela diquinha básica. Quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de despesa, quanto que eu posso comprometer da minha renda para o pagamento dessa dívida. Renata ficou devendo as faturas dos 3 cartões de crédito. A dívida chegou a ser o dobro do salário dela. Depois de negociar e diminuir bastante os gastos, hoje está com as contas equilibradas. Hoje eu tenho poupança, eu tenho título de capitalização, hoje eu não devo mais, hoje as minhas contas estão em dia, estou bem mais feliz. Quem se lembra da marolinha? Estávamos no final do ano de 2008 e o ex-presidente Lula incentivava os consumidores brasileiros a comprar para movimentar a economia, fortalecer as empresas e deixar o Brasil imune à crise que começou nos Estados Unidos, mas que se espalhou pelo mundo. Muitas medidas foram tomadas pelo governo federal para facilitar o acesso ao crédito naquela época. A taxa Selic estava, em dezembro de 2008, em 13,75% ao ano. Em nome de surfarmos na marolinha, caímos para 8,7% alguns meses depois. E agora estamos de volta aos 13,25%, o patamar mais alto dos últimos 7 anos. Incentivar o consumo ajudou milhares de empresas brasileiras a olhar para a classe C e enxergar todo o seu desejo de consumo reprimido. Por outro lado, estimular o consumo de forma tão rápida e intensa resultou nos dados que temos hoje. Inadimplência subindo a cada mês. A poupança brasileira está sendo esvaziada desde janeiro, indicando que as pessoas estão com dificuldades para bancar o custo de vida e estão tendo que recorrer às reservas para dar conta de encarar o mês seguinte. As contas básicas de água, luz e telefone vêm sendo atrasadas nos últimos meses e reforça esse quadro difícil para os brasileiros, o que combina com uma economia de PIB zero, registrado no ano passado. Enfim, o que começou como uma marolinha parece que virou um tsunami por aqui. E agora, futebol no Atlético, clima é de confiança com a vice-liderança do Brasileirão. 4 gols e uma atuação convincente. No Mané Garrincha, em Brasília, o Atlético mostrou que pode fazer bonito neste Brasileirão, que passa a ser prioridade para o técnico Levir Coupe. Depois da goleada sobre o Fluminense, o Atlético assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, motivo de sobra para dar confiança aos jogadores do Galo. E para 2 deles, a vitória teve um gostinho especial. Gemerson está rindo à toa. E não é para menos. Pela primeira vez na carreira profissional, o zagueiro marcou 2 vezes. Mas a fase de artilheiro não tira a tranquilidade do defensor. Eu penso fazer meu trabalho ali atrás, né? Tentar defender o máximo ali, não levar gols. Quando a gente vai para lá para frente, tem que tentar fazer o gol. É isso que o professor Levi faz. Vai ter que ter terminado de fazer o gol. E o que dizer de Dátolo? Criticado pelas atuações contra o Internacional pela Copa Libertadores, o argentino jogou bem contra o Fluminense e marcou o 3º gol alvinegro. A primeira pessoa que tem que acreditar sou eu. Eu sou um cara forte, um cara que sempre luta.
Então, é uma resposta boa, né? Para mim, primeiramente. Os jogadores sabem que ainda é início de campeonato, então é continuar vencendo para que a alegria e a confiança continuem na Cidade do Galo. No Cruzeiro, o início do Brasileirão não foi o esperado. Já é hora do time ligar o sinal de alerta ou deve continuar com foco na Libertadores? O repórter Diogo Ramalho foi descobrir. Equilíbrio é o que o Cruzeiro busca disputando duas grandes competições. Todos nós, né, temos que estar 100% no que vai disputar, né? Então agora, depois do jogo do River, a gente vai pensar com bastante foco aí para que a gente possa pontuar nossos primeiros pontos aí, se Deus quiser, uma vitória aí diante do nosso torcedor. Até aqui foram apenas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e 2 derrotas. Campanha diferente da do ano anterior. Nesta mesma fase da competição, o Cruzeiro, hoje lanterna, figurava na 5ª colocação. O time havia vencido o Bahia por 2-1 na estreia em Salvador e depois pontuou no empate de 1-1 diante do São Paulo em Uberlândia. E sim, a Libertadores já estava em andamento. Nesta mesma época do ano, inclusive, o Cruzeiro já havia sido eliminado da competição continental pelo São Lourenço, só que nas quartas de final. Mas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o São Paulo, tinha sido em abril. Ou seja, o time mantinha, sim, o equilíbrio nos 2 campeonatos. Com certeza preocupa, né? Claro que é início da competição, mas temos que ficar espertos, né? Estamos focados na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro é importantíssimo, né? E para que o time não tenha que fazer um campeonato de recuperação no Brasileirão, só há uma receita. O Cruzeiro é bicampeão, então está defendendo o título novamente, seguindo forte na Libertadores, mas sem esquecer o Brasileirão. E é isso mesmo, o Cruzeiro mal chegou de uma partida pelo Campeonato Brasileiro e é hora de virar a chave. Bueno, agora cambiar la cabeza, pensar en la Libertadores, que bueno, tenemos 2 finales que van a ser muy difíciles con River y bueno, va a ser fundamental descansar para esos partidos. O meia Alisson foi liberado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e iniciou a preparação física. A expectativa é que o jogador esteja disponível para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores contra o River Plate na próxima semana. A seguir, novidades sobre as rodovias estaduais e ainda economia de água é insuficiente na Grande BH. É daqui a pouquinho. Agora são 7h07.